Olá, candidato Janilson Dias Moreira, área História, público-alvo Ensino Médio. M13CHS601 é a habilidade. Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo as quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. Bom dia, classe. Tudo bem? Gente, nós vamos ter uma sequência de aulas de história em que nós vamos abordar um tema muito sensível e polêmico que talvez seja o principal problema brasileiro. As desigualdades que têm a sua raiz, a sua origem na questão étnica e racial. Por que será que quando nós analisamos as periferias, por exemplo, onde vocês estão inseridos, onde a escola está, nós vemos uma diferença muito grande em relação aos bairros nobres? Por que será que as pessoas que são pardas e negras hoje, elas têm condições de vida muito piores, empregos muito piores, salários degradantes, condições de saúde, de cultura muito inferiores às pessoas que moram em bairros privilegiados? De onde vem isso? A história vai responder. E é isso que nós vamos abordar. O tema, então, das nossas aulas vai ser as questões do racismo estrutural com base nas desigualdades que têm origem na colonização brasileira, para que hoje negros, quilombolas, grupos indígenas sejam grupos marginalizados e sem os mesmos direitos da parte privilegiada da população. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Vocês vão refletir sobre essas perguntas, tem um tempo de reflexão, e depois, ao final dessa sequência de aulas que nós vamos ter, depois de nós assistirmos filmes, vermos dados compilados do IBGE, vermos gráficos, analisarmos textos, refletirmos juntos, vocês vão retomar essas perguntas iniciais e vão poder responder, cada um de vocês responder, e nós chegarmos à conclusão do que nós podemos fazer para resolver esse grave problema, que é a desigualdade com origem na cor da pele do Brasil. Algumas perguntas para vocês pensarem. Você se considera uma pessoa racista? O Brasil é um país racista ou existe uma democracia racial? Nós vamos explicar esse conceito também. De onde nascem as desigualdades, as diferenças no Brasil? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Não só o racismo estrutural que está dentro de cada um de nós e quais são as razões para eles estarem dentro de cada um de nós, mas também o que cada um pode fazer para reconhecer direitos e nós mesmos lutarmos pelos nossos direitos, principalmente dessas populações marginalizadas. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia do que nós vamos abordar, nós vamos responder essas questões analisando a história do Brasil e os primeiros colonizadores europeus que chegaram, as populações que já estavam aqui, os grupos indígenas, como elas foram tratadas, como os portugueses, com o tempo, utilizaram a sua mão de obra para satisfazer a sua ganância de riqueza, como essa população indígena, esses grupos indígenas foi dizimada e para isso, para resolver esse problema da mão de obra, os portugueses trouxeram escravizados 4 milhões de negros africanos a partir do século XVI. E como todos esses grupos indígenas,
os negros escravizados e os grupos quilombolas que daí surgiram, e todos os afrodescendentes atuais, todos os pardos, como eles formam uma massa de pessoas marginalizadas de direitos no Brasil. Tá? Algumas demandas dessas populações para nós pensarmos aí nas aulas, gente. Direito a manter a sua cultura, a preservar a sua cultura. Direito a ter a demarcação das suas terras. Direito à saúde, direito à moradia, direito a uma educação de qualidade, direito às mesmas oportunidades de trabalho, às mesmas oportunidades de renda, para que nós possamos resolver essa desigualdade e equalizar com direitos, para que todos os brasileiros realmente possam usufruir de todos os bens que nós merecemos. Né? Nós vamos pensar durante todas essas aulas, pensar juntos e pensar em soluções para o país, que na verdade são soluções para todos nós. Né? Será que também para as pessoas que são bem nascidas é interessante viver num país desigual e violento? É isso que nós vamos pensar, tá bom? Muito obrigado. Vamos começar então?